Olá, gente! Nós somos o Centro Estudo Fênix, estamos aqui para estar fazendo mais um bate-papo aqui com Marcelo Carmona, trazendo um conhecimento das nossas origens, nos colocando dentro do universo maior, né? E quem são os personagens que estão à nossa volta e como eles interagiram naquela época e nos dias atuais, como isso continua influenciando na nossa cultura, nossa maneira de agir, de pensar, e qual o interesse desses seres, né, dessas entidades, em nós, né, e na Terra, o nosso quadrante da galáxia. Então, vamos lá, Marcelo Carmona, dê seu oi, e o Marcelo Dias está aqui com a gente também. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então tá bom. Então vamos dar continuidade naquele nosso assunto que a gente tratou do outro vídeo. Só para dar uma recapitulada, né? Lembra que eu falei, então, que com aquela manipulação genética entre humanoide e reptiliano, Satã começou a colocar entre 60% e 80% de dualidade na criação. E isso começou a se expandir até que se formou o grande império draco-reptiliano de Hegel, lá em Órion. E esse grande império começou a querer dominar o restante daquele setor da galáxia. Nessa tentativa de dominar esse restante setor, começaram a haver os embates bélicos na fisicalidade, onde surge a famosa Guerra de Órion, que é o quê? É a guerra entre reptilianos e humanoides, que num primeiro momento os reptilianos estavam dominando com ampla força e maioria, até por conta da facilidade com que eles tinham de se multiplicar, pela capacidade física deles, né? Até que houve uma intervenção. Uma intervenção de quem? De Metráton. Lembra de Metráton lá no primeiro vídeo que a gente conversou, que é o arcanjo de 10 dimensões que está por trás do projeto de Micá? Então, Metráton chama um ser, que também é um ser de altíssima vibração e altíssima dimensão, que é o comandante Toranque, que é um geneticista, e esse ser consegue pegar e chegar a desenvolver a clonagem de almas. E isso começou a trazer uma vantagem para os humanoides. Também é retratado naquela série dos filmes Guerra nas Estrelas, que é tem lá a Guerra dos Clones. A Guerra dos Clones. Isso, me ajuda aí, Marcelo. Então, e aí, o que acontece? Chega um momento que eles começaram a destruir estrelas, planetas, e isso começou a causar uma desestabilização em todas as órbitas, tudo é junto, gente, como se fosse uma teia de aranha. Então, se você começa a cortar uns pedacinhos, chega uma hora que essa teia de aranha vai desabar. Então, antes que acontecesse isso no universo, que era uma criação de Micá, a federação veio e pronto, vamos fazer o seguinte, gente, para com esse negócio, que esse negócio não vai dar certo, vocês não vão chegar a lugar nenhum, vocês possuem a mesma capacidade tecnológica, vocês hoje têm uma capacidade de contingente bélico igual e semelhante, então, vamos fazer o seguinte, chega, antes que vocês destruam mais do que já estão fazendo. Criou-se uma zona de exclusão. Então, ficou, de um lado, uma turminha, de outro lado, uma turminha. Para não dizer que de um lado ficaram os malzinhos, os benzinhos para cá, porque a gente não sabe quem que é bom, quem que é mal nessa história. Então, ficou uma turminha para lá de cá, uma turminha para lá de lá. Sempre onde a gente está, o lado que a gente está, a gente acha que é o do bem, né? Então, é melhor pegar e falar que o Tratado do Equilíbrio fez simplesmente dividir os interesses, né? Um determinado interesse foi de um lado, o outro ou do outro. Então, como é que é? Pergunte para a vaca se a gente é uma raça boa, né? Então, aí, enfim, vamos voltar. Aí o que aconteceu? E no meio criou uma zona de exclusão. Que aí, quando vocês começam a estudar sobre esse assunto, vocês vão ver lá que a elíptica tem... Ai, gente, agora está me faltando os números, mas enfim, uma parte dessa circulação, ela passa na parte escura, depois ela anda dentro dessa zona de exclusão, que seria
essa zona de fótons, depois ela sai para a zona de luz, né? Depende do teu ponto de vista, depois volta. Então, que é a elíptica da nossa galáxia. Acho que é 21 mil anos, uma coisa assim, né? Então, 26 mil. 26 mil? É 25.900 e pouco, né? 26 mil, arredondando. É mais tempo do que a gente vive, tá ótimo, né? Enfim, vamos lá. Então, o que acontece? Dentro dessa zona de exclusão, colocaram alguns planetas com alguns seres que, opa, beleza, a gente não quer ficar nem de um lado nem do outro. E aqui a gente não vai ter interferência nem de um nem do outro. Legal. Dentro dessa zona de exclusão está o nosso sistema solar. E aí começam algumas situações. Como lá naquela guerra de óleo eles chegaram à conclusão que não ia adiantar, e que o grande motivo e a grande motivação dos reptilianos era por quê? Porque o reptiliano, ele tem 600 de QI, o mais tonguinho, o mais bobinho, mas ele não ascensiona cristicamente, ele não chega a ficar parecido ou retornar ao criador dele com facilidade. Ele não é igual a gente, que é humano. O humanoide, o ser adâmico, esse sim, ele consegue se transformar um ser à semelhança da criação. E isso gera ciúmes, isso gera raivinha. Né? Eu sou tão inteligente, sou tão mais forte, você é um Zé Ruela, que se eu pegar e te dar um tapa, você morre e é tongo, mas você pode virar o próximo do ser da criação e eu não. Isso não é justo. Cadê o Deus que me criou? Imagina, estou falando como se fosse um reptiliano agora, né? Pode ser até que seja, né? Sei lá. Enfim, vamos lá. Oh, cadê o Deus que me criou? O que é isso? Né? A gente não tem essa mania de sempre achar que Deus é culpado de tudo. E aí, o que aconteceu? Metrato começou a pedir para alguns seres de alta vibração, seres ascensos, que começassem a encarnar dentro dos reptilianos para que esses, e viver as suas experiências, para que lá se desenvolvesse essa ascensão, esse DNA de ascensão. E esse projeto, que é o projeto Metron, de Metrato, deu certo. E com algum tempo depois, alguns desses reptilianos se transformaram na primeira hierarquia Kumara reptiliana elevada. E eram seres sempertiformes maravilhosos, de uma pureza, de uma vibração de luz fantástica, né? A gente conhece eles como os mestres da fraternidade branca, que são serpentiformes, que a Helena Blavatsky, quando pegou e descobriu isso, ela não podia dizer que os seres, que os mestres ascensionados eram cobrinhas, porque senão ia confundir com a cobra lá do cristianismo e ia dar problema. Então, você percebe a manipulação de novo do tal do cristianismo. Cobra não serve, a cobra é problemática, ela vai enganar vocês, cuidado, né? A ideia que foi construída, injetada na nossa mente, né? Que justamente a gente é muito ligado à forma, né? E na realidade essa vestimenta que a gente usa hoje, humanoide, não é a nossa, né? Na realidade a nossa essência é a luz. Então a gente experimenta situações e experimenta avatares, como a gente está agora, né? Como poderia estar num avatar reptiliano, um serpentiforme. Então, isso não é a nossa forma, não é a nossa essência, né? Lembra daquele comando de Lúcifer, né? A criação da reencarnação obrigatória dentro das diversas raças, né? Então, se você tem muito medo de reptiliano, quem sabe daqui a pouco você está lá reencarnando como um, né? Quem sabe até numa dimensão próxima e aqui mesmo nesse planeta. É bom isso para a gente abrir um pouco a cabeça, né? A mente, e justamente a gente aqui na Terra, que a gente só vê os humanoides, né? Fomos criados dentro de um contexto da discriminação por raça, né? Que veio desde a escravidão, tudo. Então, imagine abrir esse leque, saindo do humanoide e vir para outros seres totalmente diferentes, insetoides, reptilianos, né? Kahuna, levando para esse lado da aparência, né? Se a gente for para os seres, não os nórdicos encarnados aqui na Terra, que são lá
da Europa, né? A gente está falando de seres extraterrestres chamados de nórdicos. De Aldebaran, que são seres altos, lindos, maravilhosos, loiros, de olhos azuis, né? O Thor seria uma representação deles, né? Mas são de uma negatividade extrema, né? Então, a aparência também não quer dizer nada, né? Quem vê cara não vê coração. Então, e quando a gente fala de que os mestres ascensionados são seres serpentiformes, nossa, daí o pessoal da nova era cai de pau em cima, né? Porque daí você está falando que, pô, agora estou dizendo que os mestres ascensionados... Gente, mas é explícito isso. Pega os quadros de Kuan Yin sempre está montado em cima de um dragão. Basta põe um Google ali, você dá um Google, você vai ver, tá ela em cima de um dragão, ou tá ela do lado de um dragão. Esses dragões que são cultuados lá na Ásia, eles são seres de alta vibração, são de ordem Kumara. Não é porque são reptilianos que são negativados. Aliás, quem sustenta a energia vibracional desse planeta, de Mãe Terra, de Mãe Gaia, são 7 dragões. E eles se abstiveram de pegar e continuar na sua evolução até a centelha crística para ficar tomando conta disso aqui. Olha só que nobreza, né? Sei lá como é que é a palavra mais correta para falar disso, enfim. Bondade, né? Amor. Entendeu? Mas vamos voltar lá, também não é para ninguém ficar cultuando o dragão agora e nem olhar para Não, inclusive a ideia nossa aqui é essa coisa de desmistificar o culto a qualquer ser. Nós temos que voltar para dentro e nos verticalizarmos. Isso aí. Descobrir o Deus dentro de cada um de nós. Se libertar das várias formas de religião que aprisionam a gente, porque é aí que está esse problema. E quando você fala culto a vários seres, bom, eu vou divagando, mas aí vocês vão me chamando de volta, né? A gente fala de raças, mas, por exemplo, quando a gente fala de reptilianos, tem mais de 700 raças reptilianas. E aí, quando a gente sai para falar, porque agora é uma moda também, pleiadianos, então, como é que é? O pessoal siriano. Gente, tem pleiadiano bonzinho, tem pleiadiano malzinho, tem bom caráter e mau caráter nessa história, tem várias raças. Né? Os próprios Anunnakis são pleiadianos, são reptilianos, mas eles também têm um monte de raças, uma mistura de raças dentro desses Anunnakis. Tem serpente, tem meio serpente, meio humanoide, tem reptiliano, é uma confusão. Então, não é assim, apareceu para você uma canalização, você recebeu uma mensagem de um arcturiano. Arcturiano, calma aí, tem arcturiano que tem um propósito, mas tem outros que não tem o seu propósito, tem o seu interesse. Eu acho que essa palavra é melhor do que propósito. A gente tem que entender qual que é o interesse individual de um ser desse para estar aqui. Tem que sentir na realidade, no coração, sem olhar quem que mandou, né? Você sente, vê qual que é a mensagem, o que aquilo agrega, o que não agrega, o que te serve você pega, o que não serve você descarta, porque o que acontece? É muito fácil seres dessas outras dimensões chegar aqui, principalmente porque a gente foi como negativado, mas na verdade eles agem dentro do interesse deles, para chegar aqui e falar que é um outro determinado ser, para você ter uma aceitação. Então, por isso que é mais sentir, perguntar qual que é o interesse daquela mensagem e pegar o que ressoa com a gente, do que ficar indo, não, quem assina, né, fraternidade branca, mas será que é mesmo? Né? Quem assina? Então, vamos começar a desmistificar também isso, que foi o que a gente falou na outra reunião nossa, né? Que existe tanto de um lado como do outro, o que você levar muito obstinado, com muita devoção, está muito conectado, está errado, é o caminho do meio, sempre o equilíbrio, gente. Dos dois lados há interesse e há intenções, né?
Sim, e a gente também tem que tentar trazer isso para a gente, né? E assim, ó, imagina a possibilidade de que você estivesse fazendo uma viagem num barco aí, né? Você e a sua família, por exemplo, e de repente esse barco fica à deriva e ele acaba aportando numa ilha que não tem no mapa, não tem tecnologia, não tem nada, tem uma outra tecnologia. E o povo dessa ilha, você chega lá, você fica maravilhado, uma ilha paradisíaca, praias com águas turquesas, a areia branca, um clima maravilhoso, as pessoas super bonitas, te tratam assim como se você fosse um deus. Você ia se preocupar em fazer contato com o mundo que você deixou para trás ou você ia ficar ali continuando sendo paparicado e sendo um deus? A gente tem que pensar nisso. O que você faria numa situação dessa? Entendeu? Eu acho que se a gente for bem honesto, olha, dá mais de 90% fica lá, que tá bom pra caramba. A zona de conforto, né? Exatamente. E é mais ou menos isso. Quando um ser desse se prontifica, se apresenta, qual é o interesse dele? O que ele está fazendo? Pô, então, por que eu tenho que ficar paparicando? Por que eu não posso tratar de igual para igual só porque o cara é, sei lá, apareceu com uma asa gigante para mim? E aí já é um diferencial, porque aquele que aceitar ser tratado de igual para igual, você já percebe que ele não tem um outro interesse, ele não está querendo te dominar, né? Isso, boa, boa, Ali. Daí você entra naquela questão, o quanto corruptível você é, né? Se a gente for levar para esse lado, né? Assim, se você aceitar ficar nessa condição de Deus daquele lugar, você está, dependendo dos seus princípios éticos, você está se corrompendo. Mas a partir do momento que chegar lá e você falar assim, olha, eu não sou nenhum Deus, eu sou igual a vocês, vamos nos tratar de forma como iguais, aí você está sendo honesto, né? Só que daí, perfeito. Aí é que tá, mas essa honestidade vai até onde, né? Então, é difícil. Mas voltando, então, a Grande Fraternidade Branca, projeto do Metrato. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Eles viram que deu certo essa situação. E foi quando eles começaram a pegar e, opa, se deu certo, então vamos começar a preparar novos mundos e novos planetas e novos lugares para que a gente comece a pegar e fazer a coisa, o projeto voltar para os trilhos. Até aí, Lúcifer continuava na situação dele normal. Teve essa intervenção, teve tudo, mas ele está lá. Entendeu? Beleza. Foi uma correção no projeto. Vamos continuar. Quando a gente faz algum projeto na área corporativa, a gente sempre para corrigir e para, né, criticar e melhorar o projeto. Não é assim que funciona? Essa foi a ideia. Quando eles começam a mexer nisso, Satã, com seres de luz de alta hierarquia, começaram a fazer o que Saratem fazia lá. E aí Satã começa, ele, a se alimentar também dessa carga da dualidade dos seres. E aí ele percebe que, opa, eu posso aprisionar essa turma toda aqui em sétima dimensão, até sétima dimensão, porque eles vão ter toda uma história, uma experiência para chegar até lá e está tudo certo para mim. É aí que é criada o que a gente chama de matriz de controle, Matrix, que a gente chama. E aí que começou o problema todo. Depois disso, começaram a surgir insurgências. Por quê? Quando tem essa manipulação, você também começa a ter criaturas que começam a querer fazer guerrinhas. E essas insurgências é que dão aquela história da rebelião de Lúcifer, que é quando aí há uma intervenção maior para acabar com essa rebelião. Como que eles cortam uma rebelião? Eles pegam os sistemas que estão sob baixo essa rebelião e tiram a conexão. É como se esses caras perdessem o Wi-Fi deles. Eles não têm mais conexão com os seres superiores, não têm mais conexão com o universo central, não têm mais conexão com as hierarquias. Estão por conta e risco deles agora. Porque é uma forma de você pegar e tentar mitigar que isso não se espalhe.
Então, quando você isola, você faz esse isolamento para essa turma, foi isso que foi feito durante a rebelião de Lúcifer. E Lúcifer acabou sendo chamado do líder dessa rebelião. Por quê? Porque ele era o cara que assinava todo esse projeto. Mas lembrando, como a gente falou lá no primeiro vídeo, esse projeto estava sendo verificado pelo Conselho dos Anciões, pelo próprio Micá, todo mundo estava observando. E o único que questionou até então tinha sido Gabriel. Mas ninguém questionou, todo mundo estava achando legal. Vamos ver onde é que esse negócio vai dar. E quando deu ruim, jogaram tudo para cima do Lúcifer. Eu vou dar um pulinho aqui, só para falar um pouquinho de como termina a história desse Lúcifer com relação aqui. Um dos motivos da fractalização de Micá, primeiro lembra que foram lá os seres de alta hierarquia pelo projeto Metron, mas Micá viu que ele podia fazer isso também. De Micá pegar e vir fractalizado aqui no nosso planeta como Jesus Cristo, e isso a gente conta ali, está lendo o livro de Urante, mas quem quiser o livro de Urante, a quarta parte, fala sobre isso, foi justamente pegar e dar fim nessa rebelião e mandar Lúcifer de volta, ou a ordem de quem estava aqui ainda, lá para a Anversa para pegar e ser penalizado, castigado, eu não sei o nome disso, porque é o seguinte, como se fosse uma reciclagem, né? Ali, porque eles não tem como você pegar, porque, gente, você tocou num ponto bem legal. Não tem como pegar e condenar um cara desse e sumir com ele. Por que não tem como? Lembra que eu falei que tudo que está aqui é criação dele? É fractalização dele? Então, como que eu posso pegar e acabar com quem criou tudo? Eu vou acabar criando com tudo que foi criado. Não vou acabar? Isso é uma discussão meio pesada. E são poucas as vezes que eu consegui conversar com alguém sobre esse tema. Porque quando a gente fala de Lúcifer, a gente tem a mania de achar que Deus é um ser barbudo que está sentado num trono e Lúcifer é um cara que fica fácil da gente entender desse jeito por causa da forma como a nossa mente processa. Dual, né? Só tem o bem e o mal. Exatamente. Mas quando você imagina que você é um fractal, que esse corpo é uma energia fractal da criação e que esse universo aqui foi criado por ele, tudo que acontecer para ele tem consequência em mim. Então eu não posso pegar esse cara e simplesmente, pum, você sumiu. Eu vou tirar um pedaço gigante do universo. Não tem como. E ao mesmo tempo, eu também vou estar afetando o criador dele, que é Micá. É como se eu estivesse tirando um braço de Micá. Então, olha como que tudo isso é uma coisa muito... Então, quando as pessoas falam assim, mas Lúcifer é do mal, Lúcifer... Não, gente, do mal e do bem foi a religião que criou isso, o que foi implantado dentro da nossa consciência para que a gente viva essas experiências infinitas. Quem colocou isso dentro da nossa cabeça com o interesse que eles tinham? Não tem o bem e o mal, e tudo é criação. Então, você não pode, porque é a criação dele. Não dá para tirar, não dá para pegar e sumir com essa energia. É diferente de você pegar um ser humano aqui, por exemplo, eu, que faço parte de toda uma rede fractal do meu eu sou, e de repente, por algum deu defeito, apagar esse fractal, virar átomo. Eu estou no finalzinho da escala ali, não vai dar muita diferença para o meu eu sou. E mesmo que me apague energeticamente, provavelmente não vão apagar as experiências que eu tive. Porque as experiências já estão sendo recebidas. Porque tem outros Marcelos que estão fazendo muitas experiências. Inclusive porque, né, não existe um percentual de descarte, né? Até 20%, né? Que é aceito para que você não perca a experiência. Então, você nunca vai usar quem é a chave, que tem ramificações, faz parte, que fez a malha neural, para você cortar, senão você cortou a cabeça e acabou com a experiência. Agora, uns fragmentos ali pode entrar no descarte para não se perder o projeto. Né? E a gente faz isso no dia a dia, sabia? Às vezes a gente apaga memórias traumáticas da nossa mente, que a gente viveu nessa vida,
Simplesmente porque a gente não quer mais ter aquela memória. Isso é a mesma coisa que apagar um fractal. Se a gente pegar e levar para a escala superior. E é natural a gente fazer isso. Não, eu não quero mais falar sobre isso, não quero mais pensar sobre isso, acabou a minha vida. E a gente consegue. É muito comum em acidentes, né? Acidente de carro, essas coisas, que a pessoa não lembra, simplesmente ela volta e ela não tem recordação do que aconteceu. Então, e isso tudo é a fractalização, porque quando a gente fala, ele se fractalizou, o projeto Metron, entrou na centelha crística, começou a fazer os processos reencarnacionais, saiu a primeira ordem reptiliana, crística, Kumara, que eram os serpentiformes, né? Os mestres ascensionados. Tudo isso, gente, é como funciona a criação. A criação, ela vai se subdividindo. Aí tem os nomes bonitinhos. Supramônada, mônada, alma, fractais. Você pode dar o nome que você quiser. Você imagina o seguinte, você pegar lá no pinheiro, pegar uma pontinha da folha do pinheiro, e se você pegar e fechar meio olhinho assim, com a minha idade, com 51 anos, não precisa mais fechar tanto o olhinho, que já fica meio fechado normalmente. Mas se você olhar assim, você vai ver o pinheiro inteiro na tua mão. Porque aquela pontinha da folha do pinheiro é um fractal do pinheiro. Se você pegar um copinho daquele de café numa praia, ali você vai ter um fragmento de todos os sais minerais e de toda a composição daquele oceano. Então, isso que é a fractalização da alma, e é assim que funciona a experiência. O oceano está lá, ele está recebendo a experiência daquelas águas que vão na praia, que pegam mangue, tudo aquilo está trazendo a experiência para o oceano, mas o oceano inteiro, se você olhar ele, nossa, o que pega na praia não é quase nada, é pequenininho, porque ele é gigante. Então, assim, a gente é isso, nós somos essas experiências, as encarnações, as múltiplas encarnações. O sistema de controle foi inventado para travar a gente, para que a gente não passasse da 7ª dimensão. Satã criou esse controle aqui dentro desse sistema nosso. Então, tudo isso é para explicar um pouquinho o motivo por que Micá se fractalizou naquela época para vir como esse Jesus, Cristo, né? Que aí a história é manipulada, para a gente chegar nas manipulações das histórias, né? Mas antes disso, antes de Jesus vir para cá, antes do Micá se fractalizar e vir para cá como Cristo, que entra a história dos Anunnakis nesse planeta. O que acontece? Terminou a Guerra de Órion, os mestres Kumaras vieram, começaram a conseguir fazer a Terra ficar com um quanto de vibração energética para começar a receber as raças, aquelas coisas todas. Delegações de povos, né, que queriam cientistas, de botânicos, de geneticistas, que estavam aliados ao projeto de Micá, a esse projeto aqui original, falaram o seguinte, não, então vamos começar a retomar o projeto com experiências. E para cá vieram 22 delegações. E essas delegações começaram a desenvolver os vários projetos. Toda a parte da fauna, da flora desse planeta, todo o desenvolvimento genético do que tem aqui dentro. Diz, inclusive, que tem um desses projetos, que é bem fácil de exemplificar, esse projeto, inclusive, está sendo falado bastante ultimamente, como é que é? Ratana... Essa cidade na Amazônia? Ratanabá. Isso. Na verdade, isso aí como é que é? Eles vão encontrar essa civilização, e essa civilização, ela deriva de um projeto de uma dessas raças desses cientistas que vieram para cá, que ficavam ali na região da Colômbia, e foram eles, dentre outras coisas, os responsáveis eles precisavam fazer alimento. E qual que é uma fonte boa de carboidrato e amido que eles acabaram criando? Batata. A batata foi criada por esses botânicos, eu não sei se é botânico, né? Que manipula isso aí, cientistas, enfim. Então, e é ali que começou. Um desses projetos, dessas 22 delegações, era naquela região. Então, você começa a perceber que as histórias vão acabando se fechando, vão se unindo, né? Outro projeto... Ô, Marcelo, só para
contextualizar, por exemplo. O nome da cidade pouco importa, né? Porque depende de quem está lá dizendo que descobriu, né? Porque essas cidades já existem, já são... não é descoberta de ninguém. A gente sabe que várias fontes se referem a essa mesma localização com nomes diferentes, né? Então, a gente pode falar assim, um fala que é Ratanabá, o outro fala que é Eldorado, o outro fala que é não sei o quê. Ou seja, alguém quer pegar para si a propriedade da descoberta, mas não ninguém descobriu nada. Na realidade, isso daí existe desde sempre, né? Só para deixar claro isso. Isso. E isso tudo já é de conhecimento. Só que isso tudo está sendo colocado agora dessa forma, que está sendo soltado, para que venha agora de uma forma mais bonitinha para a população mundial. Por quê? Porque existe interesse da narrativa que seja colocado que, uau, esse planeta já teve gente de fora, esse planeta teve outras civilizações aqui, outras inteligências, então nós somos filhos ou descendentes dessas outras civilizações. Isso é uma outra narrativa que está sendo soltada aos pouquinhos, e como você falou, pouco importa o nome. E assim, ok, estão canalizando, mas tem muita gente que já tem essa informação já catalogada cientificamente, e não é canalização, não, é documento mesmo, entendeu? Então, também tem isso. Às vezes a gente tem que olhar mais pragmático para algumas coisas do que entrar na historinha e ficar, uau, que coisa linda, que maravilhosa, né? Até o joguinho da geopolítica, né? Exatamente. O que tem por trás das intenções, né? Isso, e é importante falar tudo isso, porque quando a gente fala de Anunnakis, a gente falou de Lúcifer, a gente vai falar depois de Jesus Cristo, tudo isso já é a grande geopolítica, num outro nível energético, e que aqui é só reflexo. Então, quando a gente está olhando o que acontece aqui, já aconteceu aqui. Algumas coisas são copiadas, outras simplesmente é como se fosse a extensão, é como se fosse uma fractalização daquilo que está acontecendo aqui. É incrível isso, né? Bom, enfim, essas 22 delegações formaram aquela coisa toda aqui na Terra, de repente começou a ter sabotagem. Por quê? Porque, de novo, os arcontes se infiltraram, começaram a sabotar, porque eles não querem perder, eles estão... Por isso que quando a gente fala lá da criação dos arcontes, lá em Anádora, por Saratem, que foi uma experiência que não foi bem sucedida, que acabou saindo do controle deles lá, cara, mas esses seres estão em tudo quanto é canto, em tudo quanto é dimensão. Aí eu falo assim, pô, mas a gente tem um Aniotaque, Metratum, que são anciões de 10 dimensões. Isso quer dizer que esses caras existem em 10 dimensões. Pô, mas onde eu falo tem arconte também? Sabe? Então, às vezes a gente fica... Eu não sei se não foi um vírus que foi criado para manipular, então, trazendo para uma linguagem de computador aí, que é mais comum para as pessoas pensarem, né? Então, enfim, e a gente lembra que a gente está numa zona de exclusão, teve toda essa situação dessas 20 delegações, começaram a formar as experiências aqui no planeta, e em determinado momento chegou a hora de trazer vida para cá. E para trazer vida para cá, aproveitou-se de novo o conhecimento de Toranque, junto com os sirianos, e eles começaram o primeiro projeto de vida, que foi o projeto de vida que deu aqueles elfos. Só que quando eles juntaram para fazer aqueles elfos, qual que foi a ideia de Toranque? Como tinham 22 delegações aqui, como aqui era uma zona de exclusão, como já tinha acontecido tudo o que tinha acontecido no projeto de Lúcifer, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pouquinho de cada um, vamos pegar um pouquinho do DNA de cada raça e vamos trazer para cá, de cada pleiadiano, siriano, vamos... Por quê? Porque a gente quer montar um ser que ele evolua com uma velocidade, que ele ascensione e que a gente, de repente, encontre o habitáculo perfeito para que as almas dos fractais consigam fazer a sua ascensão. Vamos dizer assim, corpinho que ia ser o corpinho fera. Quando os pleiadianos vêm para cá, eles estavam aqui, já estavam, e eles vieram praticamente na mesma época que Satã, só que Satã de Órion, daí não é aquele Satã, é um outro Satã.
com a sua ordem, vieram de Órion para cá, e os Anunnakis de Pleiades. O que aconteceu nesse momento? Depararam com esses projetos todos dos sirianos. E eles estavam ali. Só que esses elfos não tratavam os Anunnakis como deuses. Porque eles viam, como a gente está falando aqui. Eu falo de Lúcifer, eu falo do Jesus, a gente está falando como, beleza, vocês estão na nossa frente, vocês são seres de mais vibração, mas ok, a gente também está no mesmo barco. Posso estar lá atrás, mas estamos juntos no negócio. Não, a gente não reverencia, a gente não traz essa energia devocional. E os Anunnakis precisavam ter essa energia devocional. E aí, quando começam as sabotagens, sabotam o primeiro projeto de vida, e ali para frente eles começam a sabotar de forma continuada, né, até chegar nessa situação que nós estamos vivendo hoje, com um DNA capado e tudo mais. Eu acho que nós já estamos no finalzinho também do nosso tempo, não estamos? Então, tem ainda mais um pouquinho, dá para lá mais uns 5 minutinhos. Então, eles vão sabotando de tal forma esse projeto, e isso é bem explicitado no projeto Terra, lá, do Bertus, aquela coisa toda. Então, talvez valha mais a pena olhar lá que tem mais detalhes, mas eles vão sabotando a tal ponto que, de repente, esse projeto da vida aqui no planeta cai de mão beijada para eles, porque eles eram a raça mais avançada tecnologicamente que estava aqui no planeta e que tinha geneticistas. Que aí você tinha o irmão, que é o Enki, que é o grande geneticista e criador junto com o Niursag, e você tem o irmão dele, que é o comandante bélico, que era o comandante das tropas, que tocava tudo aqui, que é o Enlil, que é o nosso Yahvé, Jeová, enfim, né? Como você queira chamar, mas esse cara aí, o Deus dos hebreus. Alguém, né? que queria ser Deus, né? E foi, né? E foi, e reclamava, né, pela sua deidade, e queria justamente sacrifícios. E pelo jeito o irmão dele também queria ser, né? Porque afinal de contas ele se sentiu criador e Deus dos homens, né? Exatamente. E aí começa o interesse no DNA. Quando você fala, todo mundo quando começa a estudar sobre Anunnakis, a gente fala de Enki e de Enlil. E a gente tem uma tendência a achar que Enki, por ser um meio-irmão que ele é metade siriano e metade pleiadiano, a gente acha, metade reptiliano ele é também, né? A gente acha que Enki, na verdade, ele é o pai nosso da criação, ele pegou e conseguiu ter o nosso DNA lixo, que escondeu as nossas outras hélices de DNA, então, na verdade, ele é o nosso salvador. Não, gente, ele tem interesse. Nós somos uma experiência dele. Ele está de olho na gente também. Porque por mais que depois aconteceram outros fatos com esses seres, eles continuam presentes. E estão muito mais perto do que nós imaginamos. Eles estão, inclusive, até voltando para o controle de tudo isso. Isso que é o problema, né? Que é isso que a gente tem que esclarecer e elucidar o pessoal, justamente o questionar cada atitude, cada movimento na nossa geopolítica atual, quem que tem interesse em determinada situação. Isso. E quando o Marcelo, lá no começo desse vídeo, pegou e falou do Zacarias Sitchin, gente, esse cara estudou sobre os Anunnakis. Tem muita coisa ali que ele pegou e trouxe. Hoje a gente consegue ver algumas tabuletas, aquelas coisas todas. Tem coisa legal ali, tem coisa que é interessante. Mas ele tinha muito interesse. Ele era um mercador, ele precisava pegar e vender essa história para o mundo, para que o produto que ele tinha nas mãos dele, porque os caras roubavam aquelas coisas e entregavam para ele praticamente por preço de nada, tivesse valor. Entendeu? Olha o vídeo aí, ó. Já fiz sinal com a mão que agora não dá. Então tá bom. Então a gente tem que perceber o seguinte: quer estudar sobre os Anunnakis? Pode ler sim, Zacarias Sitchin, tem coisa legal. Mas só que é o seguinte: leia! E aí começa a fazer comparações com outras coisas e veja quais eram os interesses dele, qual a agenda que ele queria trazer com aquele conhecimento. Tá tudo certo. Todo livro tem, como a Bíblia tem coisas boas, como o livro de Urântia tem coisas boas, né? E como toda a narrativa dos Zacarias... Lei do Uno.
Sim, tudo tem. E tudo ajuda na expansão nossa consciencial, porque quanto mais informação a gente tiver, dá para a gente tirar o nosso entendimento e ver que sempre volta para dentro. O que você sente em determinadas situações, com determinados artigos ou coisas que está lendo, e você faça a sua separação do que serve e o que não serve. Tem um livro que eu quero até dar uma dica para quem estiver nos assistindo aqui, é O Crime dos Papas. Eu acho que é da editora Mas eu acho que Bertrand Russell. Ele conta a história do primeiro Papa até o Papa do século IX. Só que ele conta a história do Papa e a monarquia no mesmo período. E ele vai fazendo um paralelo. Caramba, olha, o negócio ali... Eu não sei como é que ele não foi queimado na fogueira depois daquele livro. Bem interessante, né? Bom, estamos chegando no final de mais né? Mais uma mesa redonda. A gente está agradecendo já pela audiência do pessoal que está nos assistindo e falando que é lógico que a gente vai dar continuidade, a gente quer sim chegar nos dias atuais, então Marcelo Carmona está escravizado aqui, amarrado no pé da mesa redonda. E a gente se vê no próximo programa. Dê suas considerações finais. Gente, legal, obrigado. Eu estou dando uma resumida, porque muito do que a gente está falando aqui, vocês também já têm em outros vídeos, já tem até nos podcasts do próprio Centro Fênix. Então, é mais só para pegar e tentar trazer uma linha para o pessoal aqui e olhar os outros vídeos e ter essa vontade de continuar estudando, né? Tá bom? Perceber que existem outras coisas, né? E aí se aprofundar. Sim, gratidão, muito obrigado pelo convite. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau.